Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Plano e Ler Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de julho de 2024 do fundo XPPR11, fundo de propriedades aí da XP. A gente vai ver aqui algumas informações importantes. Você que já acompanha com a gente aqui ou não acompanha os vídeos aqui do canal, né? A gente faz aqui todos os meses praticamente a leitura e o acompanhamento e uma análise do relatório gerencial do XPPR11, tá? Então não perca tempo, se inscreve aí no canal, ative as notificações, deixa o seu like para você ficar ligado nos vídeos que a gente posta aqui no canal, beleza? E eu vou deixar esse relatório gerencial e o link do nosso grupo do Telegram na descrição desse vídeo. Vamos lá então? Esse que é um fundo de lajes corporativas da XP, né, que basicamente aí sofreu muito depois da pandemia e também com a alta alavancagem que o fundo tem, tá? Fundo, para você ter uma ideia, o fundo praticamente tem em torno aí de 60 a 65% de recursos, né, de empréstimos, de endividamento, ou seja, utilizando recursos de terceiro na aquisição de seus imóveis, tá? Então, é um fundo de quase R$ 1 bilhão em ativos, só que quase 600 milhões é dívida desses mesmos ativos, né, através dos CRIs, né, então, de financiamentos aí de compra das participações desses imóveis, beleza? Fundo que tem desde dezembro de 2019, como está aqui nas informações gerais, código de negociação na bolsa XPPR11, patrimônio líquido R$ 465 milhões, 48 mil cotistas atualmente. Eu não sou cotista do fundo. Lajes corporativas, educação e hospitais é o foco de atuação, mas o fundo só tem 3 imóveis atualmente, todos de lajes corporativas. Quem gera é a XP Vista, quem administra é a Vortex, paga aí uma taxa de administração aqui escalonada, que provavelmente paga maior, porque o fundo é um fundo pequeno, não é um fundo grande. Taxa de performance, 20% daquilo que se deu benchmark é IPCA mais 6%. Informações aqui da gestão, então ela fala aqui, declarou aí 7 centavos de dividendos, e o dividendo é um assunto muito, se não mais importante aqui desse relatório, tá? O fundo está com aí probabilidade de ter resultado negativo a partir de agosto e com isso não distribuindo então aí rendimentos, se a gente for contar ali com base no resultado, tá? Fundo que anuncia seus proventos sempre no último dia útil do mês que ele faz referência, o dividend yield anual anualizado atualmente está em 4,3%, isso com base no valor de mercado, tá? Que está aí 19,47. Se a gente ver aqui o gráfico e algumas informações do fundo no investidor 10, a gente vai verificar aqui, né? O fundo, então, aí encerrou hoje, dia 21 de agosto, a 18,28, uma queda aí de 15% nos últimos 12 meses, né? E o PVP do fundo que está absurdamente aqui, ó, 0,29%, né? O fundo está com um pouco mais de R$ 60 aí de valor patrimonial por cota. Liquidez também caiu bastante, porque com base no valor de mercado, né? Acaba que o valor de mercado aí é muito abaixo, acaba também prejudicando. A gente vê aqui no gráfico, né, que o fundo segue uma escalada de queda aí desde março, mas o fundo está nesse patamar de preço ali entre 18 e R$ 23 já há mais de um ano, né? Então, o fundo está nesse problema aí, uma vacância ainda que está em torno de 40%, né? Então, o fundo ainda está sofrendo bastante. Lá no relatório gerencial, continuando aqui então, o fundo celebrou um contrato com a Uber, né, contrato aí de expansão contratual, Uber que já era inquilino do XPPR11 no edifício Faria Lima, ampliou então, aí agora está também com o 17º e 10º pavimento locado, né, então prazo aí de mais de 5 anos de contrato até novembro de 2029, e com isso fez com que a vacância caísse aí 2%. Agora, então, 40% de vacância, né, uma vacância bem alta. E pior do que isso é a alavancagem do fundo atualmente, né? O fundo está aí lutando para que tenha algumas carências aí dentro dos CRIs que ele tem dentro do seu passivo, né? Então teve aí o da Faria Lima, estava com uma carência na amortização nos juros
uma carência adicional, inclusive, de junho e julho de 2024, que já vai retornar agora em agosto, e aí está negociando com os outros dois, né? Os outros dois CRs que ele tem aí, para poder obter algum tipo de carência que o fundo realmente está com um problema bem sério de caixa, tá? Então ele até explica aqui, né, que isso não é claro que não é nenhuma garantia, né, a atual situação do fundo é de resultado negativo a partir de agosto, tá? Então o fundo tem um texto padrão aqui que é até meio contraditório, né, que ele faz aí a questão da projeção e fala que nenhuma promessa de, garantia de rentabilidade, tá. Apesar de estar negativo, ele fala que isso como um texto padrão, né, porque realmente o fundo atualmente está muito pífio o resultado e por conta, mais por conta realmente das receitas de locação, tá, porque ele está com carência ali praticamente em toda a sua alavancagem, como a gente verifica aqui dentro do resultado de julho, ó, despesa financeira foi zero, né, ou seja, não está pagando nada, né, não está pagando nenhuma obrigação aí em relação aos CRIs. Então, retornando o pagamento, a gente vai ver depois num gráfico mais para baixo, que o resultado vai ficar bem negativo. Atualmente o fundo distribui R$ 512 mil, mês de julho, 7 centavos por cota, teve um resultado de 1,3 milhão, né, praticamente aí em torno de 15 centavos por cota e distribuiu 7 centavos no mês de julho. Aqui a gente verifica o resultado aí dos últimos 12 meses, né? Então a gente verifica que o fundo está distribuindo 7 centavos já desde janeiro, praticamente o ano de 2024 todinho, distribuindo esses mesmos 7 centavos, né? E mais para baixo aqui a gente vai verificar que o fundo ainda está aí com uma liquidez de quase R$ 10 milhões por mês, de volume mensal, né, no mercado secundário. Giro de cotas ainda está bem alto, 6,6%. E mais para baixo aqui numa informação mais importante, a gente verifica que o fundo então está com agora 18% de receita vindo da Uber, da Shopee também mais 18%, né? Está aqui com uma concentração nesses dois principais aqui, né? Uber e Shopee, seguido da Cielo. E GPM ainda é o PCA, na verdade, ainda é o principal que corrige os contratos, né? Indexador, mas praticamente GPM e PCA meio a meio ali em relação aos indexadores contratuais. E aqui a gente verifica que o fundo então reduziu a vacância um pouquinho mais aí, né? Agora 40% de vacância ou 60% de ocupação, né? E o fundo está negociando, na verdade, também a venda das ações da Faria Lima, né? Isso aqui é uma participação numa sociedade de propósito específico que detém aí o edifício Faria Lima, né? O FL Plaza, e o fundo está negociando a totalidade da venda das ações dessa sociedade de propósito específico aí, com o restante da participação que o fundo tem dentro do Faria Lima Plaza. Atualmente, então, ele tem 3 imóveis aí que performados, né, 206 conjuntos, 40% de vacância física e financeira, são atualmente 15 locatários, pelo menos não tem inadimplência, né? Área construída em um pouco mais de 65 mil metros quadrados de área bruta locável. E aqui são os 3 edifícios, né? Esse aqui é o mais novo e um belo edifício aqui na Brigadeiro Faria Lima, onde o fundo aí, então provavelmente vai vender a participação no edifício que atualmente está em 30%, né? Começou em 40, agora está em 30, isso por conta do que o fundo quer reduzir, do fundo querer reduzir a alavancagem do fundo atualmente, né? A gente verifica aqui que o edifício Evolution e o edifício Itower que fica em Barueri, fundo pretendendo ficar com esses imóveis, né? Numa cidade que também está ruim, está com estoque de laje corporativa com a vacância bem alta, né? Uma das mais altas de São Paulo, e era um polo, né? Era um polo bem interessante ali, que muitas empresas foram para lá, que depois aí da pandemia, todos os fundos que tinham imóvel lá em Barueri acabou se prejudicando com a alta vacância na região. A gente verifica que são várias áreas vagas aqui nos dois, né? O menos aqui no Itower, mas no Evolution está com bastante área vaga. E no edifício Faria Lima, né? Aí em São Paulo, aí já é em outra região, na região do centro de São Paulo, né? Fundo então agora com aqui 5 pavimentos vagos, e 4 pavimentos e uma loja vaga lá na sua participação no edifício Faria Lima. Então essa é a situação dos contratos atualmente.
Aqui é o estoque de vacância, como está lá em Barueri, ó, atualmente com 32%, diminuiu um pouquinho em relação aos últimos trimestres, né? E no Faria Lima acabou piorando, né? Subindo aí para 12,38, né? Tava aí ano passado em torno de 5, agora está em torno de 12% a vacância ali na região da Faria Lima. E aqui é o grande problema do fundo atualmente, né? As contas a pagar, passivo do fundo, então uma alavancagem de quase 600 milhões de saldo devedor, fundo que paga esses, na verdade está aqui a maioria em carência, né? Na verdade todos estão ali não pagando os juros e a correção, que vai pagar a partir, vai começar a pagar se não tiver nenhuma modificação em relação às negociações, a partir já de agosto, tá? Então, fundo com uma alto índice de alavancagem, baixo caixa, isso é muito problemático. E esse aqui, ó, é a projeção de resultado de caixa nos próximos 12 meses. Então, o último resultado foi agora de julho, 18 centavos por cota, né? Eu falei que em torno de 15, mas foi 18. E cairia para menos 35 em agosto, caso não tenha nenhuma alteração em relação às negociações, em relação à prorrogação da carência em relação a os CRIs da carteira, tá? Os CRIs aí de dívida, né? Da carteira. Na verdade, isso aqui é uma projeção. Na verdade, o caixa não tem como ficar negativo, né? O restante ele vai ficar devendo mesmo. Então, ele não vai ter dinheiro para pagar as despesas se nada mudar em relação às carências, né? E em relação ao pagamento aí dos encargos e as despesas financeiras, então, dos CRIs, tá? Então, tá com uma situação muito difícil aí o fundo a partir de agosto. E a gente vai acompanhar, se tiver algum fato relevante, algum comunicado, a gente vai falar aqui no canal para a gente poder ter uma projeção mais real. Mas a princípio, dividendos aí indo a zero a partir de agosto já de 2024 no XPPR. Beleza? Notícias ruins aqui no XPPR e a gente segue acompanhando. Se você quer acompanhar conosco, não deixe de se inscrever aí no canal, deixar suas sugestões de vídeo, né? Deixar seu like também, que é muito importante para a gente, que é tudo de graça, beleza? Fiquem com Deus então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.